Que bom estarmos aqui. Quero também cumprimentar os nossos amigos e irmãos nas redes sociais, que nós possamos hoje, agora à noite, ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É sempre bom estar na casa de Deus, estarmos aqui para ouvir a sua voz. Quando Rosildo me pediu para que nós pregássemos, ele disse: Abimael, fale de Cristo. E como é bom falar de Cristo. Falar de Cristo é a melhor coisa que acontece na nossa vida, porque é falar de alguém que nos deu a salvação. E tem coisa melhor do que a gente falar de alguém que cuida da gente? Então, nesta noite, nós iremos discorrer um pouco sobre o que Cristo tem feito por nós e o que ainda vai fazer por nós. Queridos, vivemos momentos da história deste mundo, onde o mundo passa por situações muito difíceis. Guerras, rumores de guerras, tráficos de drogas. A sociedade sofre de uma maneira que nós não sabemos aonde vamos chegar e quando vamos chegar e se conseguiremos alcançar e ver mais coisas ruins na nossa vida aqui. Mas tudo isso, queridos, tem um motivo. E o motivo disso, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Nós precisamos entender o motivo por que o mundo passa por isso. E por que o mundo está nessa situação. Vamos orar? Amém, irmãos? Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Abre agora o nosso entendimento para que nós possamos, ó Pai, entender a tua palavra, compreender o que tu quer falar a nós. Por isso, ó Deus, derrama o teu Santo Espírito de tal maneira que os nossos corações possam ser abalados, a nossa mente possa refletir naquilo que tu quer falar para nós nesta noite. Não olha para mim, eu sou apenas um servo teu. A tua palavra está colocada para que tu fale através do teu Santo Espírito. Tudo isso nós te pedimos com perdão dos nossos pecados e é por isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, irmãos, no verso 7 diz assim: Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Queridos, esse livro foi o primeiro livro escrito na Bíblia. Moisés escreveu esse livro, foi o primeiro livro que Moisés escreveu. Não foi Gênesis que Moisés escreveu, foi Jó. Interessante que ele continua passeando e rodeando a terra. Ele continua trazendo dores e sofrimento a muitas pessoas. Ele continua trazendo calamidades. E tem mais um detalhe, irmãos. O inimigo de nossas almas, ele criou avenidas largas, avenidas cheias de luzes, mas também ele criou labirintos, onde você entra e às vezes você não consegue sair. Não sei quantos de vocês já viram um labirinto. É complicado acertar a saída do labirinto. Principalmente se for em árvore muito alta, às vezes demora para você sair de um labirinto. Mas o inimigo, ele tem colocado as pessoas no labirinto porque ele quer enredar as pessoas. Ele não quer que as pessoas sigam outro caminho a não ser o caminho dele. Por isso ele cria várias maneiras de você estar do seu lado. Irmãos, e eu acho mais interessante é que Deus tem uma preocupação tão grande conosco, com relação a essas coisas, que o apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo João, 1 João, abra suas Bíblias aí em 1 João, por favor. Olha o que é que João diz para nós aqui, irmãos. 1 João 5,19, irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz de quê, irmãos?
jaz do maligno, irmãos. Vocês percebem como nós não podemos brincar? Vocês percebem como muitas das vezes nós brincamos com a nossa salvação? Ele, na realidade, ele está preparado para nos destruir. Quando ele usurpou do mundo, lá no jardim do Éden, ele queria o mundo para ele. E ele criou uma situação tão interessante que Eva, um ser santo, foi enganada por ele. Adão foi enganado por ele. Eles eram santos, irmãos. Lembre que eles eram santos e estavam no lugar santo de Deus. E nós, como pecadores, às vezes a gente que já está na igreja, a gente acha que porque alguém peca, não, é porque aquele ali é fraco. O apóstolo Paulo diz para a gente o quê? Cuidado, você que está em pé, para que você não caia. É porque ele é triste, irmãos. O inimigo de nossas almas é triste. Mas nós temos uma coisa interessante, irmãos. Nós podemos nos alegrar. Quando nós estudamos a Bíblia, nós nos alegramos, irmãos. Porque apesar de ter esse inimigo cruel, mau, perverso, que causa em nós dor, sofrimento, mas nós temos uma chance, irmãos. É bem interessante. Abra suas Bíblias em João, no capítulo 14. O apóstolo João, capítulo 14, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João. É um verso muito conhecido. A maioria das pessoas conhece esse verso. O verso é o João capítulo 14, o verso é o verso 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, esse verso tem uma profundidade tão grande que muitas das vezes a gente não consegue entender a profundidade desse verso. O verso ele começa dizendo assim como, eu sou. Lembra vocês alguma coisa, essas duas palavras, eu sou? Vocês lembram quando Moisés estava na sarça, que ele disse, mas Senhor, eu não consigo ir, o que é que eu vou fazer lá com Faraó? O que é que eu vou dizer a Faraó? Você vai dizer que eu sou te mandou. Percebe quanto é poderosa essa palavra, irmãos? Eu sou. Então Jesus, quando ele começa a falar para nós, dá a diretriz para a nossa salvação, a primeira coisa ele se apresenta. Ele diz, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou aquele que criei todas as coisas e nada sem mim foi feito. Eu sou aquele que abriu o Mar Vermelho, eu sou aquele que segurou o Rio Jordão, eu sou aquele que deu o maná no deserto, eu sou aquele da coluna de fogo, eu sou aquele da coluna de fogo, eu sou aquele da nuvem. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus poderoso, é um Deus que tem poder em todas as coisas. E digo uma coisa a vocês, o interessante é que o inimigo das nossas almas, ele treme diante desse Deus, porque ele conhece esse Deus, porque esse Deus também o criou. Complicado, irmãos, para nós. Nós estamos, irmãos, no meio de uma batalha que você e eu, nós temos que decidir. Por isso Jesus diz assim, ele se apresenta primeiro dizendo a você, eu sou o seu herói, comigo você vai ganhar, comigo você já ganhou. Ele não diz para você que você é um perdedor, ele diz que você é um ganhador, irmãos. Aí ele diz para você assim, eu sou o caminho. Percebe, irmãos, no caminho, o caminho é algo muito interessante. No caminho, Jesus, olha como Jesus é didático para falar para a gente com relação à nossa salvação. Jesus quer nos conhecer no caminho, irmãos. Jesus quer nos conhecer, quer conhecer as nossas dores,
Jesus quer conhecer o que está passando na nossa mente. Jesus, no caminho conosco, irmãos, Ele quer andar conosco no caminho, para que você e eu, nós possamos falar para Ele daquilo que nós sentimos, daquilo que nós estamos sofrendo. Se você tropeça no caminho, Ele quer lhe dar confiança, Ele levanta. Se seu fardo está pesado no caminho, Ele tira o seu fardo e deixa o seu fardo leve. Percebe, irmãos, o amor que Ele tem por você e por mim? Ele quer se relacionar conosco. Meu querido amigo, você que está aí do outro lado na tela assistindo, Jesus quer andar no caminho com você. Ele é o seu Deus, foi Ele quem lhe criou, foi Ele quem lhe buscou. Por isso Ele diz a você: eu sou o Todo-Poderoso, mas eu quero andar com você no caminho. Não importa como será o seu caminho, se seu caminho vai ser cheio de pedras, se seu caminho vai ser um caminho tortuoso, íngreme, eu quero andar com você no caminho. Me conte a sua vida. Irmãos, não é que Jesus não saiba do que nós precisamos, mas eu não sei, eu trabalho viajando, e normalmente tem pessoas que eu quero conversar com elas, que eu digo assim: rapaz, eu estou viajando para Maceió, você não quer dar uma viajada comigo não? Porque no caminho a gente conversa, a gente acerta as coisas, no caminho a gente não se arma para reunião, a gente está ali conversando, batendo papo, alegre, suave. Daqui a pouco alguém me fecha, mas a gente volta para a conversa de novo. E assim é a vida com Cristo, irmãos. A vida com Cristo é uma vida de relacionamento, irmãos. No caminho a gente aprende a se relacionar com Jesus, a entender como é a vida de Jesus, para que nós possamos praticá-la do mesmo jeito. Queridos, no caminho nós precisamos estar com Jesus. Mas Ele diz para nós também que Ele é o quê, irmãos? Ele diz que Ele é a verdade. Ele diz que Ele é a verdade. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês aqui no caminho, irmãos. Antes de eu entrar na verdade. Nós precisamos entender que Jesus abriu-nos o caminho para o céu e abriu também o caminho do céu para nós, irmãos. É a maneira que Deus tem de se comunicar conosco e a maneira que nós temos de nos comunicar com os céus, irmãos. É por isso que nós precisamos orar. A pessoa que não ora, ele não consegue se comunicar com Deus. Mas quando a gente ora, o céu se abre, irmãos, e derrama sobre nós as bênçãos necessárias. Mas Ele diz também, irmãos, que é a verdade. Queridos, o que é a verdade? O que é a verdade? Imagine, Jesus estava naquele momento, irmãos, quando você chegar em casa, pega esse capítulo para você ver. Lá em cima tem, logo quando você abre o capítulo, nos versos 1, 2 e 3, diz assim: Jesus vai dando uma promessa para os seus discípulos que estavam ali para... Não se turbe o vosso coração, credes. Irmãos, a verdade é algo que a gente precisa crer. Interessante que quando nós falamos de verdade, irmãos, quando nós falamos de verdade, cada um quer ter uma verdade, mas só existe uma verdade. Uma verdade que existe, essa verdade é Cristo. Irmãos, prestem bem atenção. O nosso Deus é um Deus que não muda. O nosso Deus é um Deus que fez aliança com Abraão, depois fez aliança com Isaac, fez aliança com Jacó, fez aliança com o povo dele, os descendentes de Jacó através de Moisés, e vem fazendo aliança. Mas por que é que Deus faz alianças, irmãos? Deus faz alianças porque nós pecamos, nós erramos. Mas o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Mas Ele quer salvar as pessoas em todas as épocas. Ele quer nos buscar em todas as épocas.
E agora Jesus veio consumar aquela aliança que foi feita desde o jardim do Éden, irmãos. Quando o próprio Jesus imolou o primeiro carneiro para que Adão pudesse ser redimido dos seus pecados, vestir a sua roupa de pele. E ali ele deu a promessa em Gênesis 3,15, irmãos. Desde ali, irmãos, que Deus vem trabalhando no coração das pessoas, os cordeirinhos morrendo, os bois, as pombas, para que pudesse redimir as pessoas do pecado. Mas Cristo, Ele foi a obra-prima da criação, que veio para nos dar redenção final, irmãos. Lembra que o apóstolo Paulo diz assim: não foi com sangue de bois, nem de bodes, nem de touros, que vocês foram redimidos, mas nós fomos redimidos com o sangue de Jesus. E queridos, Jesus diz para nós: ouça os profetas, aprenda com os profetas, entenda o que os profetas falaram, porque a verdade sou eu. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmãos. Mas quem é a verdade? Onde está toda a verdade, irmãos? Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus, e os meus mandamentos não são pesados, irmãos. Os mandamentos não salvam ninguém, irmãos. Quem vai nos salvar deste mundo miserável de pecado é Cristo Jesus, irmãos. Mas os mandamentos nos dão diretriz, irmãos. Os mandamentos são as placas do caminho, irmãos, para nós sabermos onde ir e onde não ir. Muitas vezes as pessoas têm entendido muito mal isso, irmãos, apenas por causa de um mandamento. Mas ninguém quer desonrar pai, ninguém quer ter 2 mulheres ou 3 mulheres e achar que está tudo normal. Ninguém quer roubar, matar, ninguém quer ter outros deuses. Mas, irmãos, nós precisamos ser fiel ao nosso Jesus, porque nós precisamos representá-los enquanto viver aqui neste mundo. Queridos, a verdade ela é contida na palavra, para que nós possamos estudá-la, aprendê-la e possamos desenvolvê-la e apresentar às outras pessoas, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar diferente disso. Jesus é a verdade e Ele quer transmitir a verdade para nós, irmãos. E nós precisamos compreender verdadeiramente isso. Mas, queridos, o verso tem para nós mais uma palavrinha que diz assim: ele diz que Ele é vida. Vida, vida. Que vida? Essa vida que nós vivemos? Lembra de Lázaro? Interessante, né, irmãos? Jesus era a vida. Ressuscitou Lázaro. O que aconteceu com Lázaro depois? Morreu. Jesus não está falando para nós dessa vida, não, irmãos. Às vezes a gente fica preocupado com essa vida. Jesus está falando de uma vida, irmãos, sem fim, ao seu lado eternamente, sem problemas, sem dificuldades, irmãos. Jesus quer dar esta vida a você, meu amigo. Jesus quer dar esta vida para que você possa estar ao lado dele eternamente. Mas para isso, você precisa entender que Ele é o Deus, andar no caminho com Ele e conhecer a sua verdade. Não adianta, irmãos, porque não tem jeito de nós pensarmos diferente. Só existe 2 caminhos, irmãos. Só existe 2 senhores. Ou nós estamos com um, ou nós estamos com outro. Jesus disse bem assim: quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos meus, Jesus quer nos dar a vida eterna. E por que nós estamos dificultando esse relacionamento? Porque nós não estamos reconhecendo que Ele é soberano em nossa vida, andando no caminho com Ele, estudando constantemente a sua palavra para descobrir as verdades contidas na sua santa palavra. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos,
que existem muitas fábulas. No tempo dos apóstolos, o próprio Paulo já falava, cuidado com as fábulas. E agora, depois da filosofia, isso vem causando um problema sério na mente das pessoas, irmãos. Eu não estou dizendo que é para deixar de estudar filosofia, não, sabe, irmãos? Porque até a nossa vida tem uma filosofia, cada um tem sua filosofia, mas nós temos que buscar a filosofia que vem dos céus, irmãos, porque ela é perfeita, ela é santa, ela é pura. Muitas das vezes, irmãos, nós nos emocionamos muito com os títulos. Eu quero pedir licença aqui, eu tenho lá em casa 2 doutores, mas eu digo para eles assim o seguinte, eu digo, vocês são doutores, mas eu sou mais doutor do que vocês, porque foi eu que fiz vocês. Queridos, Deus nos fez, irmãos. Ele conhece nós no menor átomo, na menor célula. E Ele sabe do que nós precisamos. Mas você acha que você é? Não é. Deus lhe conhece, Ele quer lhe salvar. Ele quer lhe dar vida eterna. Ele quer lhe dar vida eterna. E para nós, irmãos, ter vida eterna, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: sem caminho não tem jornada, sem verdade não há fé, sem vida não há o que se viver e se esperar. Queridos, um jovem chegou na casa do seu avô, ele tinha 90 anos, encontrou o seu avô estudando a Bíblia, e ele perguntou: vovô, o que o senhor perguntaria a Deus? Aquele avô ficou assim, 90 anos, trêmulo. O que eu perguntaria a Deus? Ele tomou um susto, e aí, depois o avô se refez, e o avô disse assim: Michael, eu não perguntaria nada a Deus. A única coisa que eu faria era pedir a Deus para não se separar de mim. Porque, Michael, a vida é como a palha. Ela passa muito rápido. Ela vai embora e você não sente. Mas, se você estiver com Deus, você pode ter a eternidade com Ele. Michael ficou surpreso com aquilo, irmãos. E eu também fiquei surpreso quando eu li essa história. Ela cresce mais um pouco a história. Ele compôs a música. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, irmãos. Estamos nós pedindo a Deus para segurar a nossa mão, irmãos, para nos mantermos no caminho, no conhecimento da verdade. Estamos nós tendo essa confiança que aquele homem que viveu 96 anos, leu a Bíblia 137 vezes, tinha de buscar e clamar a Deus para que Deus não soltasse a sua mão? Muitas vezes, irmãos, nós no vigor da idade, da juventude, eu já estou aqui com os cabelos branquinhos, mas eu acho que eu ainda tenho vigor. Mas, às vezes a gente se acha, porque a gente tem um título, porque a gente tem um conhecimento, porque a gente tem um relacionamento. Irmãos meus, entenda que só tem um Deus que quer andar com você no caminho e quer que você conheça a verdade dele para que ele lhe dê a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha com o seu poder, que nós possamos sair daqui certos de que viveremos um dia eternamente com o nosso amado Salvador. Amém.
voz de Cristo a me chamar, e então a minha decisão tomei. Escolhi Jesus e entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. De joelhos já fiquei pra poder me levantar, e na oração conforto encontrei. Mesmo quando a luz do sol parece não brilhar, no meu Deus encontro forças pra cantar. Escolhi Jesus e entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. Mesmo quando eu chorar, minha fé vai proclamar. Escolhi Jesus e entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. Escolhi Jesus, não importa a provação. Escolhi Jesus e não vou voltar atrás. Escolhi Jesus, não deixarei jamais. Escolhi Jesus e entreguei meu coração. Escolhi Jesus, não importa a provação. Querido Pai que está nos céus, que nós possamos, ó Deus, te escolher cada minuto, cada segundo na nossa vida, Senhor. Tu é grandioso para conosco, Senhor. Tu deu a tua vida para nos salvar. Tu se entregou na cruz do Calvário, ó Pai, e derramou o teu sangue para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, primeiro para te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia. Pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Não sei, ó Deus, nesta noite aqui se tem alguém que está passando por uma situação difícil, mas tu conheces, Senhor, o seu coração. Visita, ó Pai, com tua mão protetora. Derrama o teu amor e a tua misericórdia sobre esta pessoa. Se tem algum amigo, ó Deus, do outro lado, nos assistindo nas redes sociais, Senhor, que tu possa, ó Pai, falar-lhe ao coração e ele possa sentir, ó Deus, que é hora de se entregar a ti, porque tu está voltando, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos, nos dá uma semana de paz, sei com nossas lutas e labores, guia os nossos passos e nos faz cada dia mais fiéis a ti para o teu serviço. Tudo isso nós te oramos e clamamos a ti, porque te oramos em nome por amor de Jesus. Amém.